Olá, meus nobres, meus ilustres adefenses, meus caros comadefenses. Olá, você, assinante aqui do nosso canal da Rede Semear, aqui no YouTube. Você também que nos acompanha através do Spotify, do Facebook, do Instagram, também através do nosso site adefeuropa.com. A paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos. Queridos, olha, nós encontramos muitos desafios pela frente e quando o assunto é igreja, quando o assunto é reino de Deus, ainda nós estamos vivendo em um tempo muito difícil, aonde realmente as pessoas não compreendem muito o papel da igreja, o ofício da igreja na face da terra. Portanto, eu venho neste vídeo trazer para você alguns esclarecimentos acerca daquilo que nós pensamos e aquilo que a Bíblia diz sobre como recebermos um criminoso na igreja. Isso mesmo, uma pessoa que cometeu crime e ela chega na igreja. Como será o comportamento da igreja quando a igreja recebe, por exemplo, uma pecadora, uma prostituta que teve, vamos nos colocar aqui, 3 filhos com relacionamentos diferentes. E quando essa pessoa chega na igreja, como é que nós iremos recebê-la? E tantas outras pessoas, como também uma mulher adúltera ou um homem adúltero, como é que nós iremos proceder no recebimento dessas pessoas? Para já, eu gostaria de informar a todos aqueles que nos acompanham que a igreja é um centro de recuperação de pessoas. A igreja é um lugar de vida, é um lugar de paz, a igreja é um lugar verdadeiramente de felicidade, um lugar de alegria, um lugar onde as pessoas chegam e elas devem encontrar realmente afeto, devem encontrar realmente o abraço, as pessoas devem encontrar realmente guarida. E nós podemos observar que nos longos dos tempos, a igreja tem realmente sido a instituição que tem recuperado muitas pessoas e levado pessoas a servirem a Deus verdadeiramente. Então, vamos para a Bíblia Sagrada, vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre esta questão da pessoa que realmente se converteu, né? E ela era lá do mundão, vivia uma vida mesmo devasta, uma vida de pecado, de transgressão, de miséria, de corrupção, ou de roubo, ou de um outro que é crime, como deve ser o comportamento da igreja. E como deve ser o comportamento da igreja, também quando uma pessoa ela cometeu um crime e de repente ela está vivendo uma vida já saudável com Cristo, tendo um relacionamento com Cristo, está até desenvolvendo-se na igreja e depois ela é apanhada de surpresa para que ela venha pagar o crime que ela cometeu no passado. Já já eu vou aqui explicar isso para você. Olha, nós podemos observar que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo de número 5, o versículo 17, a Bíblia diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Também em Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 2, de 1 a 2, ela fala sobre o dever de receber aquele que se arrependeu, né? Aqueles que estão se arrependidos diante de Deus e elas chegaram à casa de Deus. Portanto, queridos, vamos para a Bíblia e a Bíblia nos explica realmente o que nós devemos fazer com essas pessoas. Vamos para o ministério de Jesus. Quando aquela mulher adúltera, aquela mulher que foi pegada em adultério, ela foi levada até Jesus porque ela deveria ser realmente apedrejada porque ela cometeu ali uma fração muito grave
entre os israelitas e a pena era a pena de morte. E quando aquela mulher foi levada até Jesus, o que Jesus disse ali para aquelas pessoas que queriam apedrejá-las? Jesus disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Essa passagem é muito conhecida de todos nós. E Jesus virou para a mulher e também ele disse para a mulher: mulher, cadê os teus acusadores? E ela disse: ninguém, Senhor, me acusa. E Jesus disse: nem eu também vou te acusar. Vá e não peques mais. Olha que coisa linda. Jesus disse: vá e não peques mais. Porque aqui é onde está realmente a chave da situação. A pessoa cometia crimes, a pessoa cometia pecados, a pessoa estava envolvida em um mundo iludido. E no momento em que ela chega até Cristo e ela se arrepende, ela encontra com Cristo e ela se converte ao Evangelho e não pratica mais o pecado, essa pessoa ela se torna uma nova criatura. Quando nós observamos também uma outra mulher que Jesus, ali quando ele estava no poço e aquela mulher chegou para tirar água e Jesus, ao evangelizar aquela mulher e disse: vá e traga o seu marido, ela disse: eu não tenho marido. Jesus disse: olha, falastes bem, você não tem marido, mas uma coisa é certa, você já teve cinco maridos e o que você tem agora, ele não é seu. Olha, imagine uma mulher viver uma vida iludida com 5 homens, né? E agora o marido que ela estava não era dela, ou seja, ela estava cometendo adultério porque ela estava com um homem que pertencia a uma outra mulher. E aquela mulher ela foi restaurada por Jesus e se tornou uma evangelista, uma mulher que começou a evangelizar e trouxe toda a cidade de Samaria até Jesus. Jesus também não condenou essa mulher, pelo contrário, Jesus a recuperou, trazendo para ela novamente vida e uma nova expectativa de viver na face da terra, porque Jesus não a abandonou e nem simplesmente também jogou fora, mas ela se tornou uma evangelista, ela anunciou o nome do Senhor Jesus. Como também não falar de Zaqueu? A Bíblia diz que Zaqueu estava envolvido até o pescoço, que estava cobrando injustamente impostos e ele estava realmente vivendo uma vida criminosa, uma vida de pecado. E Jesus trouxe ali, naquele exato momento, aquele homem que estava escondido, subiu em uma árvore, queria ver Jesus passar. Jesus não simplesmente o chamou pelo nome, mas Jesus também o amou e Jesus foi para a sua casa. Imagina um episódio desse nos dias de hoje, né? Você está indo à casa de um criminoso, de uma pessoa que está cometendo crime contra a sociedade, roubando da sociedade, sendo corrupto, né, no meio da sociedade. Jesus vai ter com ele na sua casa, na sua família, viver realmente agora, trazer uma vida transformada para Zaqueu. E a Bíblia diz que Zaqueu disse: Senhor, olha, as pessoas que eu tenho defraudado, eu vou restituir 4 vezes mais. Você vê que ele se converte, mas há consequência, há problemas, há situação para resolver depois. E ele disse: olha, Senhor, quem eu defraudei, eu vou verdadeiramente restituir, e não é só uma vez não, eu vou restituir 4 vezes mais. Então, a Bíblia ela trata desses assuntos com seriedade, com serenidade, mostrando que o Senhor Jesus não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Ele quer restaurar o pecador. Ou seja, a pessoa que comete esses tipos de pecado, no momento em que ele chega na igreja, a igreja deve abraçá-lo, a igreja deve recuperá-lo, a igreja deve perdoá-lo, porque Jesus já perdoou primeiro. Jesus é o primeiro a receber. E a igreja é este maior centro de recuperação das pessoas. Quantas pessoas estão na igreja que já cometeram crimes,
pessoas que já foram traficantes de drogas, pessoas que já cometeram assassinatos, pessoas que cometeram, por exemplo, adultério, pessoas que sofreram divórcio porque adulterou, estão na igreja hoje. O que nós iremos fazer com essas pessoas? Nós iremos abraçá-las? Nós iremos recuperá-los? Nós iremos levantá-los? Ou nós iremos ficar olhando para o passado dessa pessoa e achar que essa pessoa nunca tem jeito para ela? Deixa eu contar aqui um caso para você, biblicamente, o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus nos diz relativamente a um dos homens que se tornaram o homem mais santo da Bíblia, um homem que falou com Deus face a face. A Bíblia nos diz que Moisés, ele cometeu um assassinato e ele matou um homem. Além dele matar, ele escondeu o cadáver. Ele cometeu 2 crimes. Primeiro crime, o crime de matar. Segundo crime, o crime de ocultar o cadáver, ou seja, esconder o cadáver. E depois ele cometeu o 3º crime. Qual foi? Fugir. Ele mata, ele esconde e ele foge. E nós sabemos que Moisés, ele fugiu. E o que aconteceu com Moisés? A Bíblia disse que Moisés, ele foi para o deserto e ele foi e se recuperou. E a Bíblia diz que Deus foi atrás de Moisés de volta. E Deus disse para Moisés: você é muito útil para mim e é você que vai tirar o meu povo do Egito e vai levar para Canaã. Olha que coisa linda! Deus, ele restaura a pessoa e ele se torna aquela pessoa novamente útil para o seu reino. Portanto, queridos, a Bíblia nos fala de diversas situações de homens e mulheres que viveram uma vida completamente no mundo de ilusão e depois eles voltaram. Até pessoas que estavam na presença de Deus, que cometeram pecado, crime, adultério e que Deus o restaurou. O exemplo de Davi, a Bíblia Sagrada diz que Davi cometeu um assassinato e Davi também, ao mesmo tempo, cometeu um adultério. Mas houve jeito para Davi? Houve realmente recuperação para Davi? Nós que conhecemos a Bíblia Sagrada, o que nós sabemos de Davi? Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus, ou seja, Deus não destruiu Davi, não jogou Davi fora, pelo contrário, Deus restaurou a Davi. E a Bíblia nos informa também que Manassés era um assassino, Manassés era um idólatra, Manassés era um homem que até os seus próprios filhos ele ofereceu em sacrifício a outros deuses. Um filho de crente, um homem que conhecia a palavra de Deus, que estava na presença de Deus, como Moisés, como Davi, como Manassés e como muitos outros. E o que aconteceu com Manassés? A Bíblia diz que Manassés foi perdoado por Deus porque ele clamou a Deus. Ele foi preso, ele foi levado para fora do seu país, mas ele clamou a Deus. E o que Deus fez com Manassés? A Bíblia diz que Deus trouxe Manassés de volta para o reinado e o seu arrependimento realmente convenceu o coração de Deus que ele estava realmente arrependido de Deus devolver novamente o trono de Israel para ele. Então, queridos, aqui para todos nós, aos adefenses, aos comadefenses, o que nós devemos fazer com essas pessoas quando elas chegam na igreja? Nós sabemos que todo pecado tem consequência. Todo crime tem consequência. Claro, se a pessoa ele adulterou, ele vai ter consequência. Agora, uma mulher, ela de repente ela está no mundo da devassidão, no mundo da prostituição, e ela tem 2, 3 filhos, como eu conheço, mulher que tem 3 filhos de 3 homens diferentes. Essa mulher, ela chega na igreja, o que é essa mulher? Como é que nós temos que fazer com essa mulher? Nós temos que jogar ela fora? Nós temos que destruí-la? Nós temos que afastar dela? Ou nós temos que cumprir o que a palavra de Deus nos está dizendo? Então, meus queridos, o que nós temos que fazer é abraçar, é amar.
a Bíblia joga no mar do esquecimento o pecado das pessoas. E nós não devemos ficar lembrando e relembrando. Claro que todo pecado ele tem uma consequência. E certamente Davi ele teve a sua consequência. Moisés ele teve a sua consequência. Todos esses Manassés ele teve as consequências. Todos aqueles que pecam, mesmo depois que eles voltam, que eles estão diante de Deus, que eles estão na igreja, eles podem sofrer consequências. É claro, pode sofrer consequências. Eu lembro de um caso no Brasil que um de nossos irmãos, já presbítero da igreja, e servia muito bem e fazia até parte da diretoria de uma das nossas igrejas no Brasil, e quando ele era do mundo, ele tinha cometido um crime. E, de repente, depois de muitos anos, né, ele casou, ele veio para a igreja, ele casou, constituiu família, estava vivendo de uma forma alegre, feliz, mas aquelas pessoas lá do mundo ficaram recorrendo e depois de muitos anos ele veio a ser preso. E eu quero fazer uma pergunta para você. O que a igreja deve fazer nesse exato momento? A igreja deve abandonar? A igreja deve jogar fora? A igreja deve odiar? A igreja deve fazer o que nesse exato momento? A igreja deve, nesse exato momento, ajudar a família, ajudar o que está preso, o que está realmente que foi condenado. Não importa o quanto tempo foi para trás, o importante é a vida nova que a pessoa está vivendo. O que nós devemos olhar é como a Bíblia nos ensina. Nós não devemos olhar para o passado das pessoas. Depois que elas se convertem, elas se tornam uma nova criatura e elas devem viver feliz, alegre e serem abraçadas. E nós devemos esquecer dos seus pecados. Que Deus assim possa nos abençoar, nos fortalecer, nos dar graça e que nós podemos ter um entendimento bíblico para que nós possamos saber lidar com certas situações. Vamos para a Bíblia. Ou quem não tem pecado, atire a primeira pedra. É importante sabermos que a igreja ela veio para fazer uma diferença no mundo e ela é a maior fonte acolhedora, ela é a maior fonte de vida, porque em Jesus as pessoas podem ter vida. Não importa o que elas fizeram no passado, o que importa é o que elas são do presente. Deus certamente esqueceu de todos os seus pecados, de todas as suas transgressões, de todas as suas misérias, foram jogadas no mar do esquecimento. Essa pessoa, ela se torna uma nova criatura. Que Deus assim abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família e vamos tratar com dignidade, vamos tratar as pessoas como elas devem ser, vamos acolher, vamos abraçar, mesmo depois com as consequências. Um grande abraço, Deus abençoe, fique com Deus e fique na paz.